Vamos então iniciar a aula de hoje, continuando o nosso conteúdo programático, aquilo que a gente se propôs a estudar, baseados na Confissão de Fé Batista de 1689. Nós começamos pela introdução, agora nós estamos caminhando no capítulo 1. O capítulo 1 da Confissão trata das Sagradas Escrituras. Qual é outro termo ou expressão que você pode usar que diz respeito às Sagradas Escrituras? Bíblia. Outra expressão? Palavra de Deus. Muito bem. Nós estamos estudando então a respeito da Palavra de Deus, a respeito da Bíblia. Nós já vimos o primeiro parágrafo do capítulo 1. Tá? Como eu disse a vocês, os capítulos da Confissão são divididos em parágrafos. Capítulos, parágrafos, tá? Uns capítulos têm mais parágrafos, outros capítulos têm menos parágrafos, tá bom? Hoje então vamos ler e estudar o capítulo 1, continuar o capítulo 1, parágrafo 2 e parágrafo 3. Vamos lá, presta atenção comigo na leitura aí do parágrafo 2 do capítulo 1 das Sagradas Escrituras, da Confissão de Fé Batista de 1689. Leia comigo aí, ó. Sob o nome de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento, que são os seguintes. Se você fizer uma releitura do parágrafo 1, você vai ver em resumo que nós já estudamos, que a palavra de Deus está disponível a nós através de escritos. É uma escritura, são textos, são livros. Então nós precisamos ler a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos ver os detalhes disso, sobre as Sagradas Escrituras. E a Sagrada Escritura é dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem quantos livros? 39. O Antigo Testamento tem 39 livros. Antigo ou Velho Testamento, tá? Pode dizer Antigo ou Velho. Pois não, o Rock já ganhou um presente. Vamos dar um presente para o Rock. Troféu joinha para o irmão Rock. Muito bem, estou brincando, Rock. Nós vamos ter presente sim, eu acredito que o Rock vai ser um daqueles que vai se levantar e falar, eu respondo essa. No Antigo Testamento, vamos comigo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros do Antigo Testamento. E a Bíblia, para um bom entendimento, ela foi dividida por estudiosos com toda a sabedoria que Deus deu a estudiosos da palavra de Deus, uma matéria no curso de teologia que chama bibliologia. Os livros da Bíblia são divididos em gêneros literários. Gêneros literários, ou seja, um determinado grupo de livro tem uma maneira em que o escritor utilizou para escrever aquele determinado livro. Os livros da Bíblia, então, são divididos em gêneros literários. No Antigo Testamento, nós temos estes 4 gêneros literários. Qual é o primeiro gênero literário? Pentateuco. O Pentateuco é um gênero literário muito próprio, muito peculiar. Qual que é a peculiaridade do Pentateuco? O Pentateuco foi escrito por Moisés e revela a lei de Deus, a primeira revelação de Deus ao seu povo escolhido, a nação de Israel. Primeira revelação de Deus. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Compõem o Penta, por isso 5.
Pentateuco, a escrita de 5 livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Qual é outro gênero literário? Os livros históricos, são 12 livros históricos, tá bom? Os livros históricos, como o próprio nome diz respeito ao gênero literário que descreve digamos, a história com mais detalhes da nação de Israel. Os livros históricos descrevem a história. Caminhando, quando você termina o Pentateuco, que é uma escrita de Moisés, mostrando lá a origem de todas as coisas e a origem também da nação de Israel, você caminha iniciando os livros históricos como uma preparação para a monarquia de Israel. Tá? O que é monarquia? A época dos reis de Israel. Tá bom? 12 livros históricos do Antigo Testamento. Qual é outro gênero literário que você vê aí? Os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você percebe que há um certo estilo de poesia em Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Há um tom de poesia na escrita desses livros, tá bom? E o último gênero literário, que é um grande blocão, é um blocão de livros, são os livros proféticos. Os livros proféticos você pode subdividir em 2 partes. Os livros escritos por profetas maiores e os livros escritos por profetas menores. Eu já expliquei aqui, não é que os livros proféticos dos profetas maiores eram porque eles eram grandões assim, igual o Michael, 2 metros de altura, e os livros dos profetas menores, eles eram baixinhos assim, igual um baixinho aqui da igreja. Qualquer um baixinho aí da igreja. Tá? Não vou querer falar que o fulano é baixinho. Tá bom, ela já se denunciou ali. Igual o baixinho, igual a irmã Gina. Não. Maior ou menor é a quantidade, é o conteúdo da escrita, é a quantidade de conteúdo, tá bom, das escritas. Os livros dos profetas maiores são esses: Isaías, Jeremias, Lamentações, que as Lamentações foram escritas por Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros dos profetas maiores. E todos aqueles outros livros dos profetas menores. Livros dos quais, se você não fizer uma leitura sistemática e sequencial da Bíblia, você dificilmente vai lê-los. Estou certo ou estou errado? Você procura lá em Sofonias, às vezes as páginas da sua Bíblia em Sofonias estão grudadas, estão novinhas. Naum, na onde? Naum. Então, são livros muito importantes, obviamente, a palavra de Deus, são livros que compõem a subdivisão dos livros proféticos escritos por profetas menores, mas de grande relevância, de grande importância, sem sombra de dúvida. Pois não, pai? Livros de sabedoria, poéticos ou livros de sabedoria, perfeito. Muito bem, agora vamos lá. Do Novo Testamento, vamos lê-los? Do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. E aí o Novo Testamento também tem essa divisão de gêneros literários. Quais são os 4 gêneros literários do Novo? Falei antigo? Não, é do Novo, tá? Quais são os 4 gêneros literários do Novo Testamento? Evangelhos, livro histórico, cartas e revelação. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, quais são evangelhos sinóticos? Vocês sabem? O que é sinótico? Tem a mesma ótica. Tem praticamente a mesma visão. Quais são os... Vou dar uma dica, tá? Quais são os 3 evangelhos sinóticos? Pois não, Robert? Mateus, Marcos e Lucas. Troféu joinha para o Robert, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho não sinótico, assinótico, ou seja, é o evangelho que destoa dos outros. É o evangelho de João. Evangelho de Matias, isso. Isso não.
Evangelho de João. É uma escrita muito própria. O Evangelho de João, você percebe na leitura dos capítulos, 21 capítulos de João, que é uma escrita muito própria do apóstolo João. Aí tem o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Aí vem uma quantidade enorme de cartas. Dentre elas, a grande maioria das cartas foi escrita por quem? Por Paulo. Das 21 cartas, 13 o apóstolo Paulo escreveu. 13, tá? 13 cartas. Das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, das 13 cartas, tem cartas, de certa forma, gerais, e tem cartas pastorais. O que são cartas pastorais? O apóstolo Paulo escreveu para uma determinada pessoa, para que através daquela pessoa, um presbítero, né, um líder, aconteceu com Timóteo isso, ele escreveu para que a partir dali houvesse uma difusão, né, uma amplificação do ensino do apóstolo Paulo específico para aquele homem. Então temos as cartas do apóstolo Paulo, 13, e as outras são cartas específicas. São cartas específicas de outros escritores. E aí, encerrando o Novo Testamento, nós temos o fechamento, que é a Revelação. Revelação é o livro do Apocalipse. É um livro com uma escrita também com conteúdo que você não encontra nas Escrituras. É o fechamento de Deus do cânon bíblico a respeito das coisas que virão. Revelação dada ao apóstolo João, na ilha de Pátimos. Muito bem, então uma observação aqui para você compreender por que os livros são, por que nós identificamos gêneros literários. Por quê? Diferenciar os gêneros literários é fundamental para fazermos uma leitura mais proveitosa da Bíblia, pois identificamos os diferentes modos como Deus fala conosco. Entendeu? É muito interessante e importante você ir com essa ótica já, você ir já com esse entendimento prévio de que aquele determinado livro compõe ou faz parte de um gênero literário, por exemplo, poético. Então você vai fazer uma leitura entendendo que aquele livro é um livro poético. Por exemplo, Cantares. Né? Cantares é um livro absolutamente poético. Você vai para a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta. É uma carta. Então a carta tem elementos, parará, entendeu? Você vai com essa ótica, com esse pré-entendimento. Tá bom? Continuando então. O parágrafo 2º continua com essa escrita da confissão, tá? Isso tudo faz parte da confissão. Do capítulo 1º, nós vimos parágrafo 2º, continuando o parágrafo 2º. Todos esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são dados por? O que está escrito lá? Inspiração de Deus, para serem a regra de fé e vida. A referência que faz parte da confissão de fé batista está projetada aí. Ó. Qual que é a referência? 2 Timóteo 3,16. Vamos ler todos juntos aí, bem forte? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí depois vem o versículo 17. Mas olha, o que importa para nós nesse momento é que toda inspirada por Deus. Gente, nós temos que entender que toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Só que nós temos que entender algo interessantíssimo, que eu estava estudando, o ensino do pastor Marcos Granconato, sobre a inspiração das Escrituras. Tecnicamente falando, é mais correto nós dizermos que não foram os homens que foram inspirados por Deus, mas foi a palavra de Deus que foi inspirada por Deus. Nesse sentido, se você ler, o texto diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E o Granconato explica por quê. Olha lá, não deve vir à nossa mente o conceito comum de inspiração como um impulso ou estímulo artístico. Sabe quando uma pessoa está inspirada para escrever um poema? Por exemplo, um marido vai escrever uma carta quando ele sai para o serviço. Antes de sair para o serviço, ele está inspirado a escrever uma cartinha para a esposa, e ele escreve ali 3, 4, 5 laudas e deixa ali em cima da mesa. Não? Ah, tá. Menos, né? 3, 4, 5 parágrafos. Não? 3, 4, 5 frases. Não? 3, 4, 5 palavras, se deixa ali para a esposa, lê da manhã, e está inspirado, mas não é nesse sentido que o texto bíblico mostra, não é nesse sentido. Os autores bíblicos não foram inspirados por Deus. Olha só que interessante a explicação do Granconato.
Os autores bíblicos não foram inspirados por Deus. O que foram inspirados por Deus foram os escritos bíblicos. Se quisermos criar um adjetivo que traduza exatamente o que este texto diz, toda a escritura é teossoprada. Teossoprada. Toda ela é sopro de Deus, saiu da boca de Deus, é o próprio Deus falando nela. Então, quando você lê esse texto de 2 Timóteo 3,16, você entende que a escritura foi soprada por Deus através do Espírito Santo para que os autores bíblicos compusessem os seus escritos. Entenderam? Então, a palavra de Deus foi soprada para que os autores bíblicos escrevessem. Diante disso, nós já concluímos então que a palavra vem de Deus. A escrita é conteúdo da boca de Deus. Portanto, a gente pode colocar vários adjetivos à palavra de Deus, como autoritativa. Se é palavra de Deus, se é Deus soprando no coração dos escritores, e você está lendo isso daqui, sendo isto daqui a palavra que saiu da boca de Deus, que foi soprada da boca de Deus, isso daqui é autoridade para você, porque não foi homem que por eles mesmos escreveram, não foram homens, mas foi Deus que soprou na mente e no coração desses homens, pelo seu Espírito Santo, para que eles, pelas penas deles, penas, não é pena de ter pena não, pena de escrita, tá? Igual caneta, pela escrita deles, escrevessem o que Deus soprou no coração desses homens. Portanto, é Deus falando. E se é Deus falando, o que nós temos que fazer? Obedecer, Hudson, obedecer. É a palavra de Deus, é autoridade. Então, a palavra de Deus é autoritativa. Outro adjetivo que você pode usar para a palavra de Deus, entendendo que ela foi teossoprada, ela é inerrante. O que é inerrante? Não tem erro. Não tem erro. Pensa no seguinte: todos os escritos do apóstolo Paulo foram inerrantes? A resposta é não. Não. Porque teve escrito do apóstolo Paulo que não formou a escritura sagrada. A escritura sagrada. Mas todos os escritos do apóstolo Paulo que compõem a escritura sagrada são perfeitos. Perfeitos, entenderam? Porque tem escrito do apóstolo Paulo que não foi inspirado, obviamente. Então, meu irmão, obrigado. Pode. Deus abençoe. Todos os escritos do apóstolo Paulo que compõem o cânon bíblico são perfeitos. Não teve erro. Não teve erro. Houve perfeição no raciocínio, no conteúdo, na escrita, na colocação de vírgula e tudo mais. Não houve erro. Você acredita nisso? Porque é o que está aqui. E se é o que está aqui, é inerrante. Deus usou pelo seu Espírito de tal forma os escritores bíblicos que no momento em que eles estavam escrevendo os textos sagrados, naquele momento eles foram perfeitos. Ou você acha que naquele momento teve algum momento que teve um deslize na escrita? Não, porque foi Deus soprando a escritura no coração e na mente desses homens. Entenderam? Todo o conteúdo da palavra de Deus é perfeito. Diante disso ela é inerrante, não tem erro. Não tem erro. Tá bom? Outro terceiro adjetivo que você pode usar para a palavra de Deus, ela é, nós vimos, ela é autoritativa, ela é inerrante, e ela é suficiente, muito bem, ela é suficiente. Quando você pega o termo toda, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, toda a palavra de Deus, toda ela é suficiente, não precisa de mais nada para falar o que Deus quis falar. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós entendemos, pelos conceitos lá da Reforma, que qual é o sola a respeito da palavra de Deus? Sola, Escritura. Somente a Escritura. Mas não somente a Escritura, mas também tota a Escritura, ou toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque uma coisa é você dizer que a palavra de Deus ela é suficiente, ela é única para mim. Mas você, de certa forma, coloca
alguns parênteses na palavra de Deus, ou pinça versículos bíblicos de acordo com o contexto, de acordo com a sua argumentação. E, quem sabe, releva outros textos. Mas isso não é bom. Nós precisamos entender que toda a palavra de Deus é autoritativa, inerrante, toda ela suficiente. Tá bom? Vamos caminhar? Por isso a Bíblia é perfeita, inerrante e autoridade como regra de fé e vida. O que produz fé no coração de uma pessoa? O Espírito Santo pela palavra de Deus. Não há outra maneira. Não há outra maneira. A palavra de Deus pregada gera fé nos corações. Por quê? A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Olha o poder desse livro, ou dessa biblioteca que você tem entre duas capas aí na sua mão. Lindo, né? Lindo. Muito bem, continuando. Os livros comumente chamados apócrifos, isso é continuação do conteúdo da confissão, tá? 3. Os livros comumente chamados apócrifos não são de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou usados, senão como escritos humanos. A palavra apócrifo significa escondido ou duvidoso. É um escrito duvidoso, que é duvidoso quanto ao seu autor, duvidoso quanto à crença do autor, duvidoso quanto ao conteúdo. São livros apócrifos, são livros que não compõem o cânon das Escrituras. E o que é cânon? A palavra cânon significa vara, ou significa régua, ou significa regra reta, ou algo definido. Aplicado às Escrituras, o termo designa os livros que se conformam à regra da inspiração e autoridade divinas. São chamados de canônicos, portanto, os livros que foram inspirados por Deus, os quais compõem as Escrituras Sagradas, o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? É aquela reta, é aquela definição fechada dos livros inspirados por Deus. Quantos livros compõem o cânon bíblico? 66. Muito bem. Quem definiu este cânon bíblico? E aí, quem que definiu isso? Vamos entender, e eu vou correr porque nós temos uma outra parte ainda. Jesus e os apóstolos não questionaram o cânon hebraico da época. Veja, quando Jesus viveu, ele estudou as Escrituras. Ele estudou as Escrituras do Antigo Testamento. E sabe o que tinha na mão de Jesus, ou lá na sinagoga, nos estudos de Jesus? Os livros do Antigo Testamento. Pentateuco, os livros proféticos. Pasmem vocês, ali havia escritos fragmentos, ou não sei como que estava na mão de Jesus, mas tinha lá, na mão dele, os 39 livros do cânon hebraico. Jesus reconheceu, então, a autoridade da escritura do Antigo Testamento. Ok? Quem reconheceu? Jesus. Vamos lá, continuando. Jesus e os apóstolos não questionaram o cânon hebraico da época, citando-o cerca de 600 vezes, de modo autoritativo, incluindo todos os 39 livros do cânon hebraico, do Antigo Testamento. Entretanto, não citam nenhuma vez os livros apócrifos. Jesus e os apóstolos não citam nenhuma vez como conteúdo autoritativo os livros apócrifos, esses escritos que não foram inspirados por Deus. Pode-se concluir, portanto, que Jesus e os apóstolos reconheceram a autoridade do texto do cânon hebraico como inspirados. Ok, do Antigo Testamento. Tinha livros apócrifos do Antigo Testamento, mas Jesus não usou e os apóstolos não usaram. Ok? Então fechou-se nos 39, na Escritura Sagrada, dos 39 livros do cânon hebraico. Tá bom. E por que os 27 do Novo Testamento? E apenas estes são canônicos. Ok? Vamos ver agora os 27. E para definir os 27 do Novo Testamento, houve pelo menos 2 critérios para definição e fechamento do cânon do Novo Testamento. A origem apostólica ou de cooperadores intimamente associados aos apóstolos, a origem apostólica ou de cooperadores intimamente associados aos apóstolos, quem eu trouxe como exemplo aí, como aqueles homens muito próximos, intimamente próximos dos apóstolos. Marcos não era apóstolo, mas escreveu o quê? O Evangelho. Marcos não era apóstolo, mas era discípulo de Pedro. Lucas era médico da comitiva, tanto de Paulo quanto de Silas, ele estava próximo dos apóstolos. Lucas escreveu qual livro mesmo? Um Evangelho e Atos.
o evangelho dele e Atos, tá? Mas ele não era apóstolo. E aí? Tiago e Judas, meio-irmãos de Jesus, eles estavam próximos dos apóstolos. Até, quem sabe, a morte de Jesus, eles não se converteram, mas depois eles se arrependeram e creram e grudaram dos apóstolos, principalmente em Pedro e João, os irmãos de Jesus, meio-irmão, Judas e Tiago. Foi, sem dúvida, o critério mais importante considerado pela igreja primitiva para o reconhecimento da canonicidade do Novo Testamento. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram a voz autorizada de Deus para o povo e, de algum modo, todos os livros do Antigo Testamento têm origem profética, assim também a origem apostólica de seus cooperadores próximos autenticavam um livro como autoritativo e, consequentemente, canônicos. Ou seja, lá no início da igreja primitiva, recolheu-se todos esses escritos dos apóstolos e dos cooperadores íntimos, próximos dos apóstolos, e falaram, esses escritos vêm da parte de Deus. A autoridade da origem apostólica. Foi escrito por um apóstolo? Vem de Deus. Homens que estavam próximos dos apóstolos? Amém, vem de Deus. O que destoou disso? Eles duvidavam, houve uma dúvida, por isso, apócrifo. Esse foi um critério. Qual é o outro critério? Os apóstolos eram testemunhas autorizadas escolhidas por Jesus como dirigentes da igreja que surgia. Para os pais da igreja, este era um critério mais importante. Fosse possível provar que um determinado livro era de origem apostólica, isso seria suficiente para ser reconhecido como canônico, foi o que eu acabei de dizer. E o outro critério é, por outro lado, havendo dúvida quanto à origem apostólica, fatalmente haveria relutância, como realmente houve, na aceitação da canonicidade de um livro. Além da origem apostólica, o conteúdo do livro também foi um critério importante no reconhecimento da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Por exemplo, se havia um escrito que se dizia que era um escrito escriturístico, sagrado, e aquele escrito tinha como conteúdo algo que chocava com o ensino dos apóstolos, eles desprezavam. O conteúdo também foi um critério usado. Por exemplo, Hebreus tinha a autoria evidente? No início da igreja, não. Quase que colocaram com o apóstolo Paulo. Mas aí, como é que colocaram Hebreus como livro canônico? Porque o conteúdo é muito próximo da escrita do apóstolo Paulo. É quase dizendo assim no primeiro versículo lá, ó, de Hebreus 1:1. Quase Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escreveu aos Hebreus. Mas não dá para dizer isso. Mas a escrita da carta aos Hebreus é muito próxima do conteúdo e do estilo dos escritos do apóstolo Paulo. Por isso o livro, a carta aos Hebreus foi colocada como livro canônico, inspirado. O seu autor nós não conhecemos, mas o conteúdo não conflita em nada com os escritos apostólicos. Por isso a igreja primitiva reconheceu a carta aos Hebreus como canônica, dentro dos 27 do Novo Testamento. Livro algum, em desacordo com o padrão doutrinário e moral, ensinado por Jesus e os apóstolos, seria recebido como autoritativo. Aquilo que conflitava com os escritos dos apóstolos e o ensino de Jesus era rejeitado. Por isso, apócrifo, entenderam? Aí houve o fechamento num concílio da igreja primitiva de que somente aqueles escritos compusessem o cânon bíblico dos 66 livros. Nem mais, nem menos. Acabou por ali. Foi assim que muitos escritos heréticos foram repudiados pela igreja. Foi com base nesta regra também que muitos livros apócrifos foram rejeitados. Ou seja, que regra? Regra do conteúdo. Visto que em franco desacordo com o caráter, simplicidade, doutrinas e ética dos livros canônicos. Ok? Entenderam então sobre a canonicidade, como foi formado o cânon bíblico? De forma bem resumida, tá? Bem resumida que nós estamos vendo. Depois estude com mais profundidade a respeito da canonicidade dos textos bíblicos, que isso é muito importante. Mas cuidado com aquele que vai te ensinar sobre esse assunto, porque tem muitos professores liberais que escorregam na banana quando vão explicar sobre a canonicidade dos livros. Cuidado com quem você vai aprender sobre esse assunto. Encerrando então, tenha a palavra de Deus em máxima estima. Você está percebendo a importância da palavra de Deus? Você está percebendo o peso desse livro que está aí no seu colo ou no seu smartphone? Você está percebendo a importância desse livro para você? Portanto, tenha a palavra de Deus em máxima estima. Ame-a
estude-a, leia as Escrituras. Ela é regra de autoridade para nós. Por quê? É Deus falando conosco. Deus falando com você e comigo. Como a gente precisa aprender, né, a valorizar a palavra de Deus mais e mais. E ter prazer nas Escrituras. Porque, como que Deus fala conosco hoje? Você quer ouvir Deus? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ele fala com você. Ok? E aí o Piper, esse ensinamento muito precioso do Piper, para você e para mim. Nunca conheci um cristão maduro, frutífero e com discernimento espiritual que não esteja cheio das Escrituras. Eu quero ser maduro, Senhor. Eu quero ser frutífero. Eu quero ter discernimento espiritual. Para isso eu preciso comer a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, tê-la como de fato autoridade sobre a minha vida. E isso eu desejo a você também, meu aluno, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Amém.